Bem-vindos, eu sou Cláudia Mangue, psicoterapeuta holística da A Magia Eu Sou. Hoje vamos falar sobre a regressão, que é um ato de lembrar, retornar no tempo e espaço, através de uma ativação das cargas adormecidas do cérebro, reavendo nossas memórias inconscientes nessa e em existências anteriores, com o objetivo terapêutico, reatualizando nosso passado e nosso presente, abrindo um leque gigantesco e você se vendo como uma primeira pessoa. Será a sua mente consciente, com o mesmo espírito, relembrando uma outra existência em um outro momento. A regressão pode ser um processo espontâneo que pode emergir a uma série de fatores, como visitar um local, a cultura que te relembre algo, uma pessoa ou qualquer outro contexto, até por sonhos. A regressão também pode ser um ato provocado e muitas vezes constatamos na raiz de algum problema vivido anteriormente que esteja atualmente sendo desafiador. E no final, eu irei contar como foi o meu primeiro caso de regressão guiada e logo após a minha autorregressão. Me acompanhe, se inscreva e deixe o seu like. Gratidão. Mas por enquanto, eu vou falar sobre alguns tipos de regressão, que são regressão na psicanálise. O mecanismo de defesa ocorre quando a personalidade de um indivíduo torna-se a um estágio anterior de desenvolvimento, adotando comportamentos infantis. A terapia, nesse caso, ajuda o paciente a ver a situação novamente, sob um novo ângulo, e libera traumas, amadurecendo como pessoa. Também existe a regressão para idosos, e nesse caso, o paciente volta a momentos de sua infância, adolescência ou algum momento importante da vida, podendo até agir de fato como se estivesse vivenciando novamente naquele instante, naquele local. E assim, identificamos traumas e a causa das dores e ressignificamos os traumas. Também existe a regressão na infância. Em cada etapa, o processo identifica motivos desconsiderados pelos pais, que ajuda o futuro dessa criança, que se torna um adolescente e adulto muito melhor, sem traumas e temperamento no comportamento. Também existe a regressão à vida animal, que gera muita curiosidade ao público, que trata-se da recordação de vivência em existências de outras espécies, se vendo como animais de vários tipos. Além de tantos outros tipos de regressão, temos que sempre lembrar de observar vários outros setores para fazermos um tratamento por uso de substâncias tóxicas, por exemplo. Também existe a regressão a vidas passadas. Nesse caso, a mente volta a relembrar vidas passadas, outras existências para resolver nessa vida, saber o que pode ter acontecido ou algo que o incomoda e até o prejudica, gerando efeito no presente. Regressões a vidas passadas se tornam mais fáceis com repetições. O processo da terapia de vidas passadas tem fases como indução, condução e tratamento que contribuem para bons resultados em nossa caminhada. A autorregressão também chama muita atenção. Muitas pessoas têm medo de ficar preso em algum lugar, o que não acontece porque é a sua mente consciente que simplesmente relembra fatos. Agora eu vou contar sobre a minha regressão guiada e autorregressão, mas quero deixar claro que eu, como uma psicoterapeuta,
Eu vou guiar o meu cliente sem que ele sinta dor. Serão apenas lembranças muito nítidas, sem sofrimento. Eu irei perguntar e anotarei tudo, porque na minha regressão guiada, a profissional se assustou com a minha história. Ela não soube fazer as perguntas necessárias para me acalmar e me conduzir. Então saiba que essa história não é para fazer medo, mas contar o que aconteceu comigo em outra existência. Quando eu fui guiada na minha regressão, eu vi um relógio com ponteiros longos no sentido anti-horário. Quando a profissional que me guiava me disse que o relógio iria no sentido anti-horário, o meu já estava voltando muito mais rápido. E quando ela disse que os ponteiros iriam muito mais rápido, o meu simplesmente desapareceu. E eu já entrei em um local escuro, muito quente, e eu não conseguia respirar direito. Era como se cada vez mais eu ficasse sem ar. E nesse espaço estreito e escuro, era como se eu estivesse passando por tudo aquilo novamente. Mas rapidamente eu queria saber onde eu estava, mas eu não conseguia fazer nada sem que ela me guiasse. Eu senti que era um espaço muito pequeno, porque era muito quente, era muito estranho a sensação ali dentro. Mas como eu não conseguia respirar muito bem, a profissional me tirou dali. Ao voltar a me concentrar, eu fui para um outro local, onde tinha uma fila enorme de leprosos, doentes. E quando eu virei, eu entendi que eu atendia aquelas pessoas em uma casinha de um cômodo, com um enorme caldeirão e muitas ervas raízes. Era muito limpinho. Eu não consegui identificar ninguém naquela fila que eu pudesse conhecer nessa vida. Foi quando eu olhei e eu vi que no final da fila estava ali a minha avó, que eu tinha perdido nessa vida pouco tempo antes. E ela também estava ali atendendo aquelas pessoas. Eu olhando muito ali para ela simplesmente deu aquele sorriso e naquela hora eu desabei a chorar. E a profissional me tirou dali novamente. Ao voltar a me conectar, eu entrei em um outro espaço de consciência e vi muitas pessoas ao meu redor jogando pedras em mim, me xingando e me chamando de bruxa. Foi quando eu percebi que eu estava presa pelas costas em algo que eu não conseguia ver. Eu vi que ao meu lado esquerdo tinha uma igreja e um triste padre próximo onde eu estava, e um chão de ladrilhos, como em uma cidade antiga. Me chamou a atenção que o padre estava inconsolável. Ele chorava, mas ninguém via, porque ali eu era o centro das atenções. E foi ali que eu vi que eu também não conseguia falar. Então eu tentei ver em que eu estava presa, mas eu não conseguia. Foi quando eu olhei para baixo e eu estava pegando fogo. Vi as chamas até os meus joelhos, mas eu não sentia dores. Eu estava calma, como se tivesse aceitado aquele acontecimento. Então a profissional me tirou dali. Eu não entendi o porquê que eu fui tirada tão rápido, mas eu não questionei. Afinal, eu iria continuar fazendo a minha autorregressão, porque eu queria ter o máximo de informações possíveis dessa época. Então, à noite, eu fui ouvir o mesmo áudio com fone de ouvido e eu novamente entrei em transe. Incrivelmente, eu fui para o primeiro local, escuro e quente, aquela gruta. Uma sola que eu já estava conseguindo controlar o meu corpo, mente e sem sentir aquele calor. Eu comecei a tocar em tudo. Era uma gruta úmida e ao meu lado esquerdo tinha uma grade.
E quando eu me aproximei e encostei o meu rosto, ouvi várias outras mulheres gritando, pedindo socorro, e só uma tocha bem de longe acesa. Então eu quis saber tudo, e então me veio. Maria Diz Osaia, 79 anos, Basques, Espanha, 1609. Naquela hora, eu saí daquela autorregressão e eu já estava feliz comigo mesma porque eu tinha informações preciosas e eu pude perceber que eu realmente ajudava pessoas simples e sem condições. Eu era uma curandeira naquela época. Empolgada, eu voltei na autorregressão e entrei naquele quarto onde estava o caldeirão ervas. E eu me vi entrando com um doente nesse quarto e eu comecei a cuidar daquelas feridas. Mas logo após vieram os guardas com aquele triste padre e me tiraram de lá às forças. Eles me acusavam de fazer feitiçaria e eu fui levada para esse mesmo lugar escuro debaixo daquela gruta, aquela prisão. Eu vi a entrada daquela gruta. Descemos muito até chegar onde todas aquelas mulheres, chorando, gritavam, queriam sair dali. Naquela hora eu quis sair daquela autorregressão. Sem me contentar, eu voltei depois de quase uma hora, porque eu queria saber mais e eu me conectei e entrei novamente naquela gruta. Mas logo os guardas vieram e eu fui levada. Eu disse aos guardas para me soltar, porque senão eu iria fazer um feitiço para eles. Eles acreditavam naquilo. Então eles pegaram uma pedra, colocaram dentro da minha boca, travando os meus dentes e cortaram a minha língua. Então eu fui levada para uma praça e lá me amarraram. E vi cada detalhe de cada pessoa, cada movimento, o jogar das pedras, as palavras, o xingamento, as acusações de bruxarias e feitiçarias, até o acender do fogo abaixo dos meus pés. Percebi que o padre chorava muito, então ali eu consegui lembrar das noites e dias que o padre e eu passamos juntos. Éramos amantes naquela vida. Era como se tivéssemos feito um ritual para voltarmos juntos em todas as próximas vidas. E por isso eu gravei bem o rosto dele. Eu reconheci o padre nessa vida, em 2021. Tivemos os mesmos desejos, as mesmas vontades, mas é como se tudo conspirasse contra, menos a espiritualidade que sempre nos aproxima. Moramos em países diferentes. Ele é bem mais jovem que eu. E a imaturidade no relacionamento e o ego ainda não permite que ele se entregue completamente. E o sentimento não corresponde ao mesmo nível da mente. Ainda não consegue confiar, ver que existe felicidade, fidelidade e amor incondicional. Mas ele já sofreu tanto em outros relacionamentos que quando sente algo profundo se trava e prefere se afastar do que se entregar. Eu também me sinto um pouco assim, até o porquê era o espírito dele que me deixou ser queimada naquela época. Mas voltando, ao ver que o fogo estava próximo ao meu rosto, eu saí daquela autorregressão. Logo fui pesquisar online. Coloquei a data 1609, Maria Diz Osaia, Basques. Na pesquisa diz que Maria Diz Osaia muitas vezes fugia e virava uma lebre. Usavam muito como se as bruxas pudessem mudar de forma. E uma lebre é como um coelho
enorme que fugia e se escondia. Não sabiam que era o padre quem me escondia, que se soltava nos meus braços em cantos e belezas, cheio de desejos, muita paixão e amor verdadeiro, sincero, dentro desse envolvimento ilegal de uma bruxa e um padre. Jamais aceitariam que o padre pudesse amar. E não entendiam que uma bruxa é uma mulher sábia, cheia de conhecimentos, uma curandeira em todas as vidas. Na pesquisa, diz que Maria de Josaia morreu dentro daquela prisão aos 80 anos e, após a morte, queimaram os ossos em praça pública, sendo que aos 79 anos, Maria de Josaia foi queimada viva em praça pública. Na pesquisa diz que a sensualidade tomava conta e que todos os homens desejavam Maria de Josaia naquela época. Uma história cheia de amor e desejo proibido. Essa é só uma das memórias nessa autorregressão e regressão guiada. Lembrando que eu sou uma profissional de alta qualidade e profissionalismo. Então você terá orientações necessárias e muitas descobertas. E você irá relembrar quem foi ou o que aconteceu nessa vida e como pode ser tratado, ajudando a entender os sentimentos e o caminho a seguir. Também alcançando projetos de vida mais fáceis. Então, se você também quiser relembrar mais sobre essa ou outras vidas, entre em contato comigo. Eu sou Cláudia Mangue, psicoterapeuta da A Magia Eu Sou. Está feito, assim é. Gratidão por existir.